Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso debate, né, do movimento de Heráclito contra o ser eterno de Parmênides. Olha, estão vendo? Imagem de quem que está aí na tela? Conhecem? É uma imagem dizendo filosofia. E agora, estão vendo o quê? Albert Einstein. Albert Einstein, certo? Albert Einstein. Antes, quando a imagem estava bem longe, eu não conseguia ver o Einstein. Eu conseguia ver como se fosse outra pessoa. É uma mulher. Eu vi de longe uma mulher, mas aí de perto dá para ver Einstein. Passa um pouquinho da tela. De longe é Marilyn Monroe. É Marilyn Monroe, certo? De longe parece a Marilyn Monroe. De longe é Marilyn Monroe, né? E de perto? É o Albert Einstein. É Albert Einstein. Certo? Então, que negócio é esse? Que é Marilyn Monroe com Albert Einstein. Então podemos dizer, gente, os sentidos nos enganam, certo? Se os sentidos nos enganam, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, tocamos, muitas vezes pode ser apenas ilusão dos nossos sentidos, certo? Então, essa ilusão que é provocada pelos sentidos pode nos levar ao erro, ao engano, certo? Então, como podemos confiar nos sentidos se esse sentido está sempre nos pegando peripécias, está sempre nos enganando? Então, toda mudança que nós enxergamos pode ser que é apenas ilusão, certo? Dos nossos sentidos. Desliga o microfone aí. Então, podemos ver que os nossos sentidos veem movimento onde não existe, certo? Por quê? No papel, nós temos desenhos parados, mas a soma de vários desenhos parados nos dá a falsa sensação do movimento. Isso significa que toda dinâmica no universo e na natureza, toda mudança, pode ser apenas uma grande ilusão dos nossos sentidos. Isso significa que aquilo que Heráclito havia falado, que tudo muda, tudo flui, tudo passa, pode ser apenas uma ilusão, que na verdade nada muda, nada passa, tudo está parado, mas a sequência de imagens paradas nos dá a sensação do movimento, como no desenho animado. Se o senhor concorda com Heráclito, Os dois estavam certos. E nós vamos ver quem vai diferenciar e mostrar que os dois são certos é o Platão, que isso vai ser depois. Mas, por enquanto, vamos ver. Esse filósofo, Heráclito, Parmênides, diz... Hoje vai ser correto. Não. Então, nós temos aqui Parmênides contradizendo aquilo que Heráclito já havia falado. Mas ele está dizendo que o ser, certo? E o conhecer. Os filósofos, chamada escola que eu já falei aqui, de Eleia, na escola eleática, eles apoiam então na razão, na nossa inteligência, na nossa mente, que vai descobrir o que está além da mudança, que é o ser. Então, o devir de Heráclito, esse aí é apenas ilusão, né, que nós enxergamos nessa mudança. Na verdade, por trás da ilusão da mudança, existe o ser parado, o ser que não muda, o ser que não transforma. As transformações, então, não existem, são apenas ilusões dos sentidos, e que a razão, a nossa inteligência racional, corrige, mostrando que tudo é apenas ilusão, um ser
racional pode enxergar que essa ilusão, ele é apenas ilusão. Parmênides, esse é o Parmênides, hoje que nós vamos ver, certo? Segundo Parmênides, tudo que existe sempre existiu da forma que é. Lembra, você, as pessoas dizem que você mudou, você já está maior, você está mudado, mas você sabe que você não mudou nada, que você continua quem você é. Apesar de algumas coisas aparentemente mudaram, né? Mas você continua sendo aquilo que você é mesmo. Algumas coisas mudaram, né? Mas você mesmo não mudou, certo? Então, algumas aparências mudaram, certo? Então, podemos dizer que esse era o pensamento comum entre a maioria dos gregos, certo? Nada pode surgir do nada, porque se as coisas passam a existir, significa que as coisas vêm do nada. Se as coisas passam a existir, eles vêm do nada, e do nada, nada pode vir, certo? Não, as coisas não podem aparecer do nada. E também, se as coisas desaparecem, morrem, acabam, vão para o nada. Isso também é absurdo, porque se nada vem do nada, nada vai para o nada. Por quê? Porque nada não existe. Nada é nada. Existe é tudo. Os contrários não podem coexistir, segundo Parmênides, pois o ser existe. Ele deve ser sempre existir. Porque se o contrário das coisas, uma coisa muda no seu contrário, e se tudo é, ou seja, ser, se tudo é ser, as coisas não podem tornar o seu contrário, não ser, ou seja, não é. Portanto, podemos dizer que se o ser existe, né? Claro que o ser existe, se ele é, né? Ele não pode transformar no seu contrário, o não ser, no nada, certo? Então, podemos dizer que o ser é único, imóvel, uno, eterno, indivisível, indestrutível. Então, o que existe é o ser. E o ser não pode mudar no não ser, porque tornaria no seu contrário. Para Parmênides, o ser só pode ser pensado como algo que permanece sempre idêntico a si mesmo, certo? Muito bem. Então podemos dizer que o que Parmênides pensava sobre a morte. Muito bem. A morte, né, o ser não iria para o nada. O ser nada morre, tudo permanece. A morte é apenas uma ilusão também, dos sentidos. Porque as coisas permanecem o mesmo, segundo Parmênides. Está vendo a morte como esse quadro? Nós estamos vendo as coisas moverem, né? Certo? Só que esse movimento não existe. É apenas ilusão. Todo o universo seria apenas uma ilusão, porque de acordo com a posição dos astros, a posição das coisas, nós vemos que há um movimento, e esse movimento ele nem sequer existe, porque é uma imagem parada, há uma ilusão de que move. Não estou entendendo. Eu não tô vendo nenhum movimento. Não? Não. Não está vendo mexendo? Afasta um pouquinho da tela. Afasta da tela. Olha para outro lugar. Mexe os olhos. Mas também quando se afasta, deu pra ver muito. Mexe os olhos. Meu Deus, era muito legal. Eu não quero ficar hipnotizada, não. Eu tô vendo, tio Messi.
Certo? Isso é ilusão de ótica, de movimento que na verdade não E existe. também, tio, além de dar pra ver se mesmo. Certo? Muito bem. Parmênides estava convencido de que a mudança é essa ilusão dos sentidos, que a realidade ela é imutável, imperecível, ou seja, não morre, imperecível, única, ela não muda. Parmênides colocou em oposição o pensamento e os sentidos, ou seja, os sentidos nos enganam. Então, Parmênides colocou em oposição o pensamento e os sentidos. Os sentidos nos enganam, nos dá falsa sensação de mudança e o pensamento corrige. Você está andando na rua e vê a lua te seguindo, os sentidos te enganando. Mas como você é um ser racional, conhece as coisas, você diz, a lua não move. É como você está no carro, né, alta velocidade, e vê as árvores correndo, sentido contrário, certo? Você sabe que as árvores não estão correndo. É como você vê o Sol girando à volta da Terra. É apenas ilusão. Ele está parado, certo? E o movimento da Terra que você não percebe. Você acha que a Terra está parada e ele está em movimento. Então os sentidos nos enganam. Esse filme de Matrix, ele mostra justamente que essa realidade está parada e esse personagem, ele conseguiu perceber isso. Porque toda a realidade é uma ilusão. E se toda a realidade é uma ilusão, então as balas não estão em movimento. Está entendendo? Isso, o Parmênides disse, a flecha é a soma de várias flechas paradas no lugar que dá a sensação de que a flecha movimentou. Assim como a bala de uma pistola. A bala ela é apenas somas de várias balas paradas no lugar que dá a sensação de movimento como desenho animado. Diz. Ok, gente. Então, hoje nós vimos Parmênides e já passamos 1 minuto, certo? Tarefa de casa, tio. Tarefa de casa é só ir lá no Google Classroom, tu vai encontrar lá, né? Vocês têm que frequentar o Google Classroom, né? Google Sala de Aula, de Filosofia, 6º ano. Tem toda a atividade lá. Tem roteiro, tem essa aula que vai estar gravado, tem tudo lá, certo? Então, fiquem bem. Até a próxima semana. A gente vai falar de Heráclito e Parmênides, fazendo essa diferença, tirando as dúvidas. Tchau.